Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, toda segunda-feira no ar, às 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos hoje ter um programa envolvido em vibrações de paz e de amor que tanto estamos necessitando. E o programa é feito aqui por esta dupla, Marcos Demário e Ronaldo Gomes, diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Ronaldo, seja muito bem-vindo, um grande abraço a você. Grande abraço a todos, Tavares, você, Marcos, grande abraço, muita paz e gratidão, mais uma vez, primeiramente a Deus e a todos por estarmos aqui. Muito bem, você está vendo aí no rodapé aí do vídeo, né, os dados sobre o programa. E se você não reparou, você vai reparar agora, porque está entrando no rodapé o tema, a educação que faz homens de bem. Nem eu, nem o Ronaldo inventamos esse tema. Na verdade, essa é uma frase de Allan Kardec, que está no seu comentário, a questão 917 de O Livro dos Espíritos. E nós vamos justamente hoje trabalhar em cima desse comentário de Allan Kardec. Então, e você pode participar do nosso programa, pode enviar seu comentário, seu alô, não? Como acabou de fazer a nossa Ivonete Melo Santos, dando boa noite a mim, ao Ronaldo e a todos nós. Então, Ronaldo, nós viemos comentando, né, algumas questões do Livro dos Espíritos, especialmente as questões 208, 685A, a própria 917, porque a resposta que os Espíritos dão a Kardec, nós já fizemos vários comentários, e agora vamos começar a entrar nesse comentário de Allan Kardec, que tem tudo a ver com a educação, não é mesmo, Ronaldo? Perfeito, Marcos. E aí vem as indagações, como sempre eu faço. E jogo sempre a peteca na sua mão, para ver se você consegue fazer o malabarismo aí. Mas vamos lá. Nós estamos falando aqui de 1857, a partir do Livro dos Espíritos, para ficar mais exata aí uma conta em relação às ideias espíritas que já surgiam na época, mas principalmente os espíritos já trazendo a nós essa preocupação e essa transformação num processo que irá acontecer e vem acontecendo, ainda que não pareça. E eu quero começar daí, Marcos, porque nós estamos vivenciando, de uns tempos para cá, todo um processo sistêmico de ideologias várias, em que parece que não corrobora com o que a doutrina espírita e os espíritos, e que o próprio Kardec veio falar.
parece. É isso que eu quero colocar. Mas avanços, eles existem. E era bom que nós aqui colocássemos, por exemplo, os avanços. O mal não merece comentário, porque a gente já sabe, já comentamos várias situações. Nós gostaríamos aqui, nessa nossa transmissão, nesse nosso programa, fazer agora como houve os avanços. Algumas coisas que vamos começar a clarear nossa mente e ver como, de fato, abre um parênteses, o sensacionalismo já é grande, a gente sabe que isso aí é fato. Mas, Marcos, muita coisa já houve do avanço e estão vindo coisas novas, e com certeza o Espiritismo, os espíritos e Kardec não erraram nessa projeção do futuro. Com certeza, Ronaldo. Não houve nenhum erro, nenhum equívoco. Vamos comparar, então, o ano 2023, que é o ano em que nós nos encontramos, com o ano de 1857. Então, vamos fazer essa comparação. Bom, a nível tecnológico, todo mundo sabe que o avanço foi, assim, exponencial. Nem tem como comparar tecnologicamente as duas épocas. O avanço das ciências em todos os campos, em todas as áreas, foi realmente enorme. Nós temos tecnologias atuais que, em 1857, nem se sonhava que se pudesse chegar ao que nós chegamos. Então, isso já mostra um avanço. Mas esse é um avanço na área da ciência, é um avanço na área do uso da inteligência, da nossa intelectualidade. Então, se nós realmente olharmos por esse lado, nós vamos ver que não há termos de comparação entre a metade do século XIX e hoje, 2023, aqui no século XXI. Nós temos mais conhecimentos sobre astronomia, astrofísica, química, biologia, física, sociologia, enfim, realmente o crescimento foi muito grande. Então, desenvolvimento. Mas continuamos com seríssimos problemas na sociedade humana, problemas esses que o próprio Allan Kardec já apontava lá em 1857. Lá, naquela época, já se comentava o problema da pobreza. Nós continuamos a enfrentar essa questão na atualidade. Nós vimos crescer a questão da violência, que já existia, mas cresceu. Naquela época já havia uma grande preocupação com o suicídio, que as pessoas utilizavam muitas pontes para se jogar e se matar. Continuamos a ter esse problema nos dias atuais. Bem, eu estou dando esses exemplos e dá aquela impressão que, moralmente, nós não progredimos nada e continuamos igual ao que estávamos lá na metade do século XIX. Não é verdade. Hoje, nós temos, por exemplo, discussões dentro do campo da sociologia, da filosofia, da própria educação, sobre ética. O que é ético, o que não é. Toda essa discussão veio à tona. Hoje, nós estamos, por exemplo, procurando ter leis que são mais justas. Isso mostra progresso, desenvolvimento. Claro, a realidade vivencial ainda não retrata as leis que, por exemplo, temos no papel, mas já há toda uma luta a esse respeito. Nunca se viu, como estamos vendo aqui na atualidade, tantas organizações não governamentais trabalhando em diversas áreas pelo bem da humanidade. As questões ligadas, por exemplo, ao meio ambiente, ecologia e etc. O progresso, ele está sempre sendo feito. Agora, o progresso moral, ele é mais lento que o progresso intelectual. E é preciso lembrar que quando os espíritos superiores e Allan Kardec falam da transformação moral da humanidade, eles estão falando de um processo regido pela lei divina,
dentro dos parâmetros da lei divina. E como eles colocam aqui no Livro dos Espíritos, nada dá saltos na natureza. Mas na medida em que uma geração vai, outra geração vem, que é o mecanismo da encarnação, desencarnação, nós vamos nos melhorando e automaticamente vamos melhorando a humanidade. Então não houve equívoco, lá quando a doutrina espírita surgiu em 1857, em falar que nós vamos entrar no mundo de regeneração, e dizer que nós vamos ver a transformação moral da humanidade para melhor. Agora, é processo e que é dependente do uso que fazemos do livre-arbítrio, da nossa maior ou menor consciência da lei divina. Mas está acontecendo. Podemos levar em consideração, diante do que você fala, Marcos, alguns contratempos, e aí eu não quero entrar no mérito de permissão de Deus ou não, porque a gente sabe que quando Deus quer e determina, a coisa acontece. E se não está acontecendo, é porque ele assim também o quer. Então, isso é fato. Então, mas podemos considerar grandes homens que dirigem as nações, por exemplo, com suas ideologias, com seu egoísmo, e criando leis que veio a tolir e levar uma educação tão somente para os fins dessas ideologias, e aí sim, o progresso que a educação merece, que tende a levar em conta o que o Espiritismo vem nos trazer, mas em todas as épocas, de lá para cá, todas as épocas da humanidade, mas nós estamos primando aí do século XIX para cá, de 1857 para cá. Há sempre esses grandes homens que, diante do poder, eles acabam levando o egoísmo, o ápice do egoísmo, e deturpando totalmente esse processo da educação. Isso acontece, nós já assistimos isso na história da humanidade já de há muito tempo, porque para você manter o poder, você distorce a educação, tá? A seu favor. Então, dentro do seu pensamento, da sua ideologia. Quando isso não acontece, nós estamos assistindo, assim, a outra ponta, que é a indiferença com a educação. Porque, para você se manter no poder, ou você manipula a educação a seu favor, ou o contrário, você arrasa com a educação. Porque, assim, o povo não terá consciência das coisas. Porque é a educação que traz essa consciência. Mas você colocou muito bem, Ronaldo, são contratempos. Podem perdurar durante um bom tempo, mas caem. Porque a liberdade de pensamento faz parte do espírito. Nós já adquirimos isso. Então, mesmo que leve tempo, mas nós vamos começar a nos movimentar por essa liberdade. Nós vamos reclamar por ela, nós vamos exigi-la, porque nós não podemos ficar cerceados durante muito tempo. Olhando aqui a história da humanidade, nós vamos ver que os regimes totalitários, todos caíram, e os que ainda estão aí vão cair também. Até porque a morte chega e leva esses líderes. E aí nós fazemos uma tomada de consciência e entramos, então, num nível maior, e assim nós vamos nos transformando. Então, hoje podemos dizer que o que está mais atravancando, tolindo, vamos dizer assim, essa indiferença que nós vivenciamos hoje. Não há tanto uma ideologia em si, mas até há, mas muito mais a indiferença. Jogam o sistema de cima para baixo e tem que obedecer. Por que eu faço um paralelo a isso? As leis do Brasil, que não são tão ruins. Nós já falamos várias vezes aqui, que corroboram muitas vezes, está aqui, com o que o Espiritismo vem. A LDB, o BNCC, enfim, todos os parâmetros nos mostram isso. Como podemos fazer, e em prática já existem essas escolas inovadoras, que fazem essa diferença, talvez timidamente, mas já fazem. Diretores até de escolas públicas que têm um enfrentamento dentro da lei, os diretores,
e acabam fazendo essas inovações que pede essa educação mais aberta, mais dinâmica, por que não dizer através dos projetos que são trabalhados. Marcos, poderia nos dar essa palhinha aí para que possamos observar que existem, de fato, já na prática, toda essa abordagem que nós colocamos, ainda que seja aparentemente tímida, mas já é um bom sinal, isso já vem ao longo tempo. Aqui no Brasil, especificamente, quando olhamos para o campo da educação, principalmente no sistema público, nós vemos que realmente, você colocou bem, o problema não é de ideologia, é de indiferença. Essa é a grande verdade. Embora nós tenhamos uma rede pública de ensino, ou seja, uma rede escolar pública muito grande, provavelmente uma das maiores do mundo aqui no nosso país, mas é fato que a educação propriamente dita está jogada. Temos boas leis, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quando surgiram os parâmetros curriculares nacionais, mais recentemente, com o lançamento da Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, enfim, nós temos realmente coisas boas no papel, mas apenas no papel. Porque aqui no Brasil, infelizmente, os governos se sucedem, mas não dão continuidade às políticas. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. E os cursos de formação de professores só sabem formar professores para dar aula, ensinar. Quando, na verdade, a educação requer professores, falando aqui em termos de escola, que saibam orientar, que saibam, sim, ensinar, mas, ao mesmo tempo, aprender, né? Que saibam trabalhar com seus alunos para ouvi-los e dar autonomia a eles. Então, eles vão se caracterizar muito mais como orientadores dentro de um processo dinâmico. Mas nós não temos essa formação para os professores aqui no Brasil. Mas, apesar de tudo isso, como você bem colocou, nós temos um movimento tímido, concordo, tímido ainda, das chamadas escolas inovadoras, que estão procurando fazer diferente, e nesse procurar fazer diferente, renovando a metodologia de ensino, recursos, o que é mais importante nós destacarmos é que temos muitas escolas que já estão preocupadas com a questão da formação, a formação do cidadão, né, de trabalhar já essas questões dos valores humanos. Então, isso já está acontecendo. Mas é tímido. Nós precisaríamos ter um movimento mas muito maior e mais coeso para realmente fazer a diferença. Mas essas escolas, mesmo que poucas, já mostram que é possível fazer diferente e que os resultados são de excelência. E dentro da lei, e não foge à lei. Isso é que é interessante, está lá. Se nós formos debruçarmos aqui na LDB, principalmente, alguns pontos, mostra essa inovação, dessa autonomia, dessa criticidade, trabalhar por projetos, enfim, numa grande inovação que já é de praxe aí, que só falta mesmo arregaçar as mangas e botar a mão ao trabalho e fazermos a diferença. Eu vou ler esse pedaço aqui, Marcos. Louváveis esforços, que é do início, do Livro dos Espíritos. Ele diz aqui, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Marcos, e aí? Só essa introdução por enquanto. Kardec tem razão. Já na sua época, havia muitas discussões morais, né, perpassando pela educação em relação à formação dos seres humanos. E isso continuou. E hoje, nós continuamos a ver essas discussões a esse respeito, e não faltam educadores para nos puxar as orelhas
e do chamar a atenção para a necessidade de trabalhar o desenvolvimento emocional, afetivo, do sentimento, da necessidade de trabalharmos ética, empatia, etc., na escola, em conjunto com a família. Esses autores, tanto estrangeiros quanto nacionais, não faltam. Mas a praga ou chaga do egoísmo, como mostra aqui Kardec, continua a corroer essa formação moral, tanto na família quanto na escola. Em parte, é porque essas discussões, muitas vezes, elas ficam só no nível acadêmico, filosófico, não vão, como diz nosso querido educador José Pacheco, elas não vão para o chão da escola. E os professores se sentem perdidos, porque não sabem exatamente o que fazer, até porque a formação moral do ser humano não é prioridade para as secretarias de educação. Essa é uma verdade. Não é prioridade. Eu lembro aqui, certa vez, conversando com uma secretária de educação de uma cidade do interior, aqui no Brasil, e ela estava comentando da questão da violência, né, já entre as crianças. E assim, naquele bate-papo, na mesma hora, eu propus um projeto. Um projeto para que trabalhasse isso com as escolas e que capacitasse professores para poder realizar a chamada mediação ou resolução de conflitos, entrando, então, nessa área. E ela, então, respondeu, nossa, que isso seria maravilhoso, realmente, né, que nós poderíamos começar com uma escola, depois avançar para outra e assim por diante. E eu fiquei de enviar, então, o projeto. E quando eu voltei, foi a primeira coisa que eu fiz. Até porque eu já tinha material a esse respeito, mandei o projeto e mandei para lá. E lembrando que algumas pessoas que estavam comigo, e que são dessa cidade, ficaram de fazer a intermediação. Então, enviei o projeto e, Ronaldo, isso aí já deve fazer uns 8 anos, eu estou esperando a resposta até hoje. Já mudou de secretário de Educação, e sabe-se lá onde foi parar o projeto. Então, essa indiferença, essa falta de interesse, mantém o egoísmo. E o egoísmo, então, corrói essa formação moral que já deveríamos estar fazendo há muito tempo. Eu chamo também de zona de conforto. Na verdade, a maioria não quer transformação. Reclamar é fácil. É uma reclamação disso, do governo, do sistema, mas ninguém quer sair da zona de conforto. Me perdoe se tiver alguém que seja contra. É para ser contra, mas essa é a minha opinião. Marcos, nós viajamos muito, e durante 20 e tantos anos por esse Brasil aí, em muitas escolas, e olha, cadê? Não é que queira seguir o IBEM, nada disso, o Instituto, mas, pelo menos, como você falou, uma resposta ao projeto, ou parte, 20% do projeto, a que se queira fazer. Marcos, nós estamos falando de coisas, não é de uma inovação, mas é uma quebra de paradigmas. Sim, tem que quebrar alguns paradigmas pessoais, eu não estou dizendo nem governamental, mas paradigmas pessoais. Mas a zona de conforto é melhor continuar reclamando, porque eu tenho algum álibi para poder arrumar uma desculpa. Será que eu estou errado nisso também, ou isso não é uma forma de egoísmo? Não, você está certo, Ronaldo. Olha só, se nós olharmos a história da educação aqui no Brasil, nós temos alguns ícones que cansaram de falar, fazer palestras, seminários, publicar livros a esse respeito. Então, vamos lá, vamos puxar alguns. Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Rubem Alves, estou aqui de cabeça, hein? Lembrando algo isso. São todos considerados ícones da educação brasileira, entre outros. E Samitiba,
que lembrei agora, Tânia Zaguri. Olha só. Aquele que tem o nome do jogador também, como é que é? Pois é. Mas fácil. Nós temos discursos, livros, e esses educadores que eu citei, todos eles foram palestrantes, todos pegaram a estrada, viajaram por este Brasil afora, todos publicaram livros e batendo nessa tecla da necessidade das mudanças, das transformações. Mas você colocou bem, Ronaldo, zona de conforto, é mais fácil, é mais tranquilo, né? Você mantém ali, né? Você se mantém ali e o resto você culpa o sistema. Pronto. Quando é que esse governo vai entender? Quando é que a secretaria vai mudar? Quando é que a direção da escola vai fazer? E você fica transferindo. Mas nós temos que olhar para nós mesmos. Nós mesmos. E perceber que a transformação tem que começar comigo. Como dizia o Mahatma Gandhi, né? Se você quer ver a transformação do mundo, comece a se transformar. Tem que partir de você fazer diferente para fazer a diferença. Mesmo que seja remar contra a maré, mesmo que você tenha que bater contra o sistema. Mas somente assim nós vamos realizar algo diferente e alavancar a transformação moral da humanidade. Mas como isso dá trabalho, eu aqui particularmente vou esperar você começar, tá, Ronaldo? Tudo bem? Então espere sentado, dormindo. Aí é o que diz Kardec: cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos: ir à origem do mal. Procure-se em todas as partes do organismo social, da família aos pobres, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensivamente ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Muito profundo isso, Marcos. Muito profundo. Kardec aqui faz uma... Olha, ele levou em todas as pontas da sociedade, todas, sem exceção, que o egoísmo está ali, sempre intrínseco, sutil, fomentando todos os males da nossa sociedade humana. É verdade, Ronaldo. E ele dá um exemplo aqui maravilhoso, né? A questão da medicina. Porque não basta diagnosticar o que você tem. É preciso chegar à causa, ou seja, o que originou a doença, o desequilíbrio da saúde. Então, em educação, nós já sabemos apontar o problema. É o egoísmo. Tudo bem, a grande chaga da nossa humanidade. Mas o que é que alimenta o egoísmo? O que é que o mantém e provoca o desequilíbrio da sociedade humana? E aí, como Kardec diz, assim como o médico tem que descobrir a causa da doença, nós, educadores, precisamos descobrir a causa ou causas do egoísmo. Uma das causas, o Espiritismo aponta rapidamente o materialismo. A falta de espiritualidade do ser humano, a falta de ideais superiores, mais nobres. O materialismo alimenta o egoísmo. Então, é preciso trabalhar isso. Outra causa, o desvio que as religiões fizeram da própria espiritualidade e da moralidade, porque se deixaram levar por rituais, sacramentos, interpretações fechadas das revelações de ordem divina, celestial, e isso também acabou alimentando o egoísmo, a caridade de fachada, e assim por diante. Então, nós já percebemos uma coisa:
é preciso trabalhar o desenvolvimento da espiritualidade do ser humano. Então, porque nós chegamos àquilo que mantém o egoísmo. A falta de espiritualidade com o materialismo, essa visão materialista sobre a vida, fica alimentando o egoísmo. E é por isso que nós não conseguimos combatê-lo, porque não estamos indo nas causas. E a causa é justamente o ser humano continuar a pensar apenas em nascer, viver e morrer. E é preciso alterar isso. Para alterar isso, temos que adentrar com a espiritualidade na família e na escola. Aí nós vamos começar a combater o egoísmo, porque estaremos fazendo a educação moral da alma, ou espírito imortal que nós somos. E ele diz: conhecidas causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação, que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências. Conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. É o tal da cognição, o conhecimento por si mesmo basta. E aí, Marcos? Isso é profundo. Muito profundo. A psicogênese é muito importante, que é a ciência que tenta remontar as causas do nosso desenvolvimento. Só que isso foi carreado para o desenvolvimento intelectual. Nós temos estudos e mais estudos, teorias e mais teorias, metodologias e mais metodologias em cima do desenvolvimento intelectual. Estuda-se muito isso. O que Kardec está dizendo para nós? Está na hora de pegarmos esses estudos que estão atrelados à inteligência para colocarmos no campo do sentimento, no campo moral. Ou seja, é preciso conhecer com mais profundidade a arte de formar o caráter. É isso que está faltando. Nós já conhecemos, com uma certa profundidade, a arte de desenvolver a inteligência, a arte de adquirir o conhecimento, mas está faltando nos debruçarmos sobre a arte de formar o caráter, de ter a educação que vai formar homens de bem. Eis a frase que nós destacamos e que deu título ao tema de hoje e que está aqui, então você acabou de ler. É isso que está faltando. Nós precisamos nos debruçar nisso. Por isso que ele diz aqui, a educação, se for bem compreendida, porque nós temos educação, mas só que ela não está bem compreendida. A nossa educação atual, ela está se importando demasiadamente com transmissão de instruções, com aquisição de conhecimentos. Mas como fica, ou como ficam, os limites? O respeito aos direitos do outro, o saber se colocar no lugar do outro. Como fica o primado da educação, o pilar da educação, que é aprender a fazer aos outros somente o que se deseja que os outros lhe façam, que é o ensino
do nosso Mestre Jesus. Então, se nós temos em Jean Piaget, por exemplo, um homem que fez estudos maravilhosos, importantíssimos, sobre o desenvolvimento cognitivo, nós precisamos agora de um segundo Jean Piaget para fazer esses estudos do desenvolvimento emocional, de como se realiza a formação do caráter. Mas, na verdade, Ronaldo, nós já temos isso. É mesmo? Mas quem é esse educador, pesquisador? Ele tem obras publicadas? Mas é claro que tem obras publicadas. Eu vou falar o nome dele aqui agora, Allan Kardec. Porque é na própria codificação espírita que nós encontramos esses parâmetros. E que um grande educador brasileiro, espírita, desenvolveu muito bem. E eu estou aqui me referindo ao Walter Oliveira Alves, que viveu a sua vida toda lá em Araras, no interior do estado de São Paulo, que nos deixou obras maravilhosas, destacando o livro Educação do Espírito. Vou citar outro grande educador brasileiro que penetrou também fundo nessa área, com várias obras publicadas, nosso querido Ney Lobo. E sem deixarmos aqui de citar, e não podia deixar de citar, o José Herculano Pires. Mas eles são educadores espíritas, né? Sim, são educadores, claro, mas eram educadores, professores, pedagogos. É isso aí. E nós temos tudo isso desenvolvido. Mas eu vou lançar uma pergunta, então. Não para você, Ronaldo, que eu sei que você conhece, mas para você que está aí nos assistindo. Você já leu Ney Lobo? Já leu Herculano Pires? Já leu Walter Oliveira Alves? Vou citar só esses três, que eu podia citar outros. Porque nós espíritas não temos esse conhecimento todo, apesar de termos os educadores com as suas pesquisas e as suas obras publicadas dentro do próprio movimento espírita. Então, vamos estudar para podermos desenvolver, primeiramente conosco, na família, na evangelização do centro espírita e chegando na escola, a educação moral. Marcos, eu gostaria de dar uma palhinha para um que não era espírita, mas era sociólogo, enfim, professor, negro. Olha que bacana. Tem uma frase dele que sempre me chama a atenção. A má índole associada à falta de educação leva ao racismo, ao preconceito e até à marginalidade. Milton Santos. Grande educador brasileiro. Olha a frase aí. A má índole associada à falta de educação. E que falta de educação é essa que ele comenta aqui? É tudo isso que nós estamos falando, justamente nessa educação dos valores, de resgatarmos a ética, a moral, a exemplo de Jesus, que veio justamente trazer o que é essa educação. Uma educação, como você citou aí, que Jesus é o nosso primeiro guia e modelo, 625 do Livro dos Espíritos. É ali que ele demonstra todo esse processo de educação e de mestre, porque ele veio a nós. É o mestre reconhecido em todas as performances que possa usar dessa palavra em prática. Veio a nós, baixou suas vibrações, humildemente não se revelando o grande, mas igual a nós, dentro de um processo de educação, como exemplo, com o exemplo. Olha que bacana, Marcos. Jesus é esse mestre que nós devemos nos espelhar. Falamos muito, você deu vários exemplos, nós temos também outros tantos exemplos de não espíritas. Até porque Jesus não era espírita, não tinha nenhuma religião. É isso que a gente precisa entender, mas era um homem, como diz aqui, um homem de bem com a vida, de bem com todos, de bem com o processo de educação, se espelhando nesse exemplo
de como devemos atuar uns com os outros e permanecemos num egoísmo avassalador que vem destruindo a si mesmo e ao outro. Para quê? Numa guerra sem fim, onde não há vencidos nem vencedores, apenas batalhas, somente batalhas, é o que nós vemos. Estamos vendo agora aí Israel, mais uma vez, com essa situação na Palestina, Estados Unidos agora fomentando com uma guerra, levando armamentos que são proibidos, mas eles mesmos são os primeiros a levar esse armamento. Como é que pode? Se pregam tanto a paz e está dando armamentos. Marcos, de que educação, então, falta nesse país de primeiro mundo? Ora, é um país de primeiro mundo, onde as educações, as escolas, as instituições lá são as primeiras. Quem não quer estudar em Harvard? Hein, Marcos? Pois é, Ronaldo. Mas o que falta lá para eles, para nós, e, na verdade, para todos os países? Educação moral. A educação que os espíritos superiores e Allan Kardec estão aqui nos apontando. A educação que não vai desenvolver apenas e tão somente a inteligência, mas vai desenvolver o caráter, o bom senso, vai desenvolver o sentimento, porque falta a eles, como está faltando a nós também, sentimento. E é por isso que eles banalizam a vida. E os interesses militares, na verdade, interesses econômicos, financeiros, de se manter no poder político, falam mais alto. É como se eles se considerassem donos da vida. Mas coitados de nós não somos donos da vida. Nós não controlamos a vida. A vida é que nos controla. A vida nos ceifa quando ela bem entender, porque são os desígnios divinos. E Jesus nos advertiu sobre isso, quando ele fala lá do fazendeiro rico, né? Que agora, sombra e água fresca, estou multimilionário. Aí Deus, que é o verdadeiro dono da vida, conforme Jesus conta a parábola, olha para ele, insensato, hoje mesmo vou chamar sua alma de volta. Ou seja, você acha que controla tudo, você acha que vai só gozar, você só acha, porque a vida não lhe pertence. Você não controla a morte, você não controla a doença, nada disso. E para que você não faça mais mal do que já fez e está pensando em fazer, hoje é o dia da sua desencarnação. E você não vai poder fazer absolutamente nada em relação a isso, porque a vida não lhe pertence. E o Espiritismo vem nos trazer justamente isso. A vida não nos pertence. Nós não temos controle sobre isso. A vida pertence a Deus. Mas eles, por não terem desenvolvido a espiritualidade, por não terem desenvolvido o sentimento, e desenvolver espiritualidade e sentimento dependem da educação, por isso que eles são insensíveis, indiferentes. Aí você vê, Ronaldo, hoje, alguns líderes mundiais que já estão na casa dos 80 anos de idade, até passando dos 80 anos, e que estão falando em se reeleger. Porque querem ficar no poder até os 100 anos. Isso é ilusão, é pura ilusão. A morte virá e vai ceifar essas vidas e todos terão que responder pelo que estão fazendo. Agora, nós queremos consertar isso, transformar isso, comecemos a trabalhar com as novas gerações, o desenvolvimento da espiritualidade, do sentimento e do caráter, nos parâmetros dos ensinos morais de Jesus, para que daqui a algumas
gerações, nós realmente tenhamos uma humanidade moralmente transformada. Quem acompanhar assim o filho do rico como o filho do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los. Não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Marcos, me faz lembrar aqui uma prática na escola em que me encontro, em que mostra isso realmente. Os jovens, as crianças ficam felizes quando há uma reflexão sobre a vida, sobre a moral, sobre a ética, sobre o ir e vir, o que estou fazendo aqui, sobre o respeito uns com os outros, que parece não ter nada a ver com a aula de fato, que é uma aula de conhecimento, que é justamente as chamadas disciplinas que precisam ser desenvolvidas do conhecimento, a biologia, a matemática, o português, o inglês, enfim, física, química, todas essas disciplinas necessárias ao desenvolvimento da cognição. Mas é o que ele fala aqui. Mas, quando fizerem isso também, com esse aspecto dessa aula em relação ao pensar a vida, a moral, a ética, esse resgate de valores humanos. Olha, uma aula simples que às vezes eu dou lá, normal, entro e falo, como vocês estudam, criem grupo de estudo, uns com os outros, sabe? Um aprende, outro ensina. Eles ficam assim, pois é, vocês perdem tanto, 2 horas por dia só de estudo. Façam isso para vocês verem e como esse desenvolvimento de vocês mútuo estarão. Coisa simples, Marcos, essa aí. Mas não há. Né? Entrar na sala, os olhares vazios, porque tem que estudar, e vem essa coisa massificante, vem agora esse recesso, os professores já estão cansados, se arrastando, tomando Rivotril para ficarem calmos, porque se não tomar o Rivotril ou outra qualquer medicação, a situação fica delicada. Mas e aí, estamos indo para onde? Em agosto já vem as provas, é uma coisa corrida, e a setembro já é o outro bimestre, é a prova de 4. Vamos ver a média toda, fazer aquele calendáriozinho, aquele organograma lá direitinho da média, e está em vermelho, a média da turma aqui foi 5, alguma coisa, a outra já foi 87. Mas e aí? Como está esse espírito encarnado? Como estão todos eles, individualmente ou coletivamente? Perante esse processo avassalador, cobranças em cima de cobrança. E aí, Marcos? Esse devaneio de olhar perdido no horizonte que me vejo constantemente observando. Pois é, o Mário Sérgio Cortella, que é um educador brasileiro, que não tem nada a ver com o espiritismo, ele relata uma situação bem curiosa de um professor que ele conheceu, e contava a seguinte história, né? Dar as notas, né, aos alunos, tá? E ele lá para um aluno, lá com a prova, o aluno foi bem na prova, né, aquela coisa toda, não sei o quê, ele deu lá o 8,5 para o aluno. Aí o outro não tinha feito uma boa prova, realmente, né? Ele pegou e falou, tudo bem, então, 8,5. Aí o primeiro fez, espera um pouco. 8,5 para ele? Ele errou várias questões. Como que ele pode ter a mesma nota minha? Eu que acertei boa parte da prova, mostrei que conheço, que eu sei, né? Só não pode dar 8,5 para ele? Aí o professor disse, você tem razão. Você tem total razão do ponto de vista das questões certas e erradas, porque ele errou mais do que você.
Acontece que você não está olhando o outro lado da moeda. Você teve todas as facilidades na vida para estudar. Teve e tem. Ele não tem essas facilidades, pelo contrário, ele tem passado por situações bem difíceis e que eu conheço. Tá? Então, eu estou dando 8,5 para ele, não pelo número de acertos de questões na prova, mas pelo esforço que ele fez. Ele tentou responder todas as questões, mesmo não tendo podido estudar como você pôde. Então, por merecimento da força de vontade, ele vai ganhar 8,5. Entendeu? Agora, se vocês se juntarem, nós teremos, de repente, 2,10. Quem sabe? Mas isso é para você pensar. Mas é que eu pensei que o que valia era a prova. Claro que ela vale. E vale muito. Mas não só a prova. Cada um aqui é um ser humano. Cada um tem a sua história. Cada um tem as suas dificuldades, os seus problemas, os seus apoios, os seus não apoios. E eu, como professor, também tenho que levar isso em consideração. Aí o Cortella disse que isso chegou lá na sala dos professores, na coordenação pedagógica, né? E gerou um maior debate, né? Se esse professor estava certo ou se ele estava errado. E aí começaram alguns lá. Prova por prova, ele não podia ter dado os 8,5. De jeito nenhum para aquele aluno. Que onde já se viu? Que se ele errou, se tinha que levar 3,5, era 3,5. E aí você vê, né, Ronaldo? A frieza, a insensibilidade, a falta de humanização. Tem que olhar o ser humano. E que nós espíritas temos um olhar ainda mais profundo, porque esse ser humano é um espírito reencarnado. Ele já está trazendo bagagem. Ele está trazendo questões a resolver e que justamente a educação deve apoiá-lo nisso. Deve facilitar isso para ele. Avaliação em todos os aspectos, né? Não é só mensurar pelo aspecto total, que é a nota. Tem alguma coisa aí realmente que precisa ser avaliada. Com certeza. A avaliação é contínua. A avaliação é contínua. Exato. Até porque a prova não prova nada. No dia que você vai fazer a prova, você colou e não estudou, não fez nada, mas tirou nota boa. E aí? Provou o quê? Aliás, Ronaldo, depois eu preciso conversar com você nos bastidores, que aquela prova aquela vez, eu fui colar de você e estava errado. Meu Deus do céu. Pois é, então, mas é isso, gente. A questão, a avaliação não se faz apenas por prova, que testa apenas se você decorou o conhecimento ou não. E você lembrou bem, né, Ronaldo? Você pode estar naquele dia ruim, aquele dia de falta de concentração, enfim, e tal. Não é que você não saiba, mas naquele dia, naquela hora, naquele momento... Não conseguiu. Você não conseguiu. E na aula, em todas as aulas, em todos os testes, foi participativo, teve sua autonomia de colocar até os assuntos e tal, mas no momento do coisa, passou mal, perdeu um... Enfim, nem as coisas acontecem, principalmente as mulheres, têm muito mais afazeres que nós homens, mas, e aí? Mensurar através de um papel e algumas coisas que estão escritas ali, que você não respondeu, é complicado. Marcos, chegamos ao final. Verdade. E daremos seguimento ainda ao pensamento de Allan Kardec. Muita paz, que Jesus nos abençoe e gratidão a todos. Muito bem, estamos chegando ao final de Espiritismo e Educação, que hoje comentou parte do comentário de Allan Kardec, que está na questão 917 de O Livro dos Espíritos. A educação, né, que forma, né, o homem de bem, né, a educação que faz homens de bem. Tivemos aí a participação da nossa querida Ivonete, né, dizendo aqui para nós que ela está aprendendo muito aqui com o nosso programa. Que bom, Ivonete. Ficamos muito felizes com isso. Mas é isto, né? Nós estamos aprendendo uns com os outros, porque esse é o verdadeiro processo de educação. E deixamos a você, que está aí nos acompanhando, o convite
para estar conosco toda segunda-feira, às 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. O programa é transmitido tanto através do Facebook quanto do YouTube, e o vídeo fica disponível no canal da Estação da Luz, no YouTube. Então, você pode assistir o nosso programa a qualquer dia e a qualquer hora. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Muito obrigado pela parceria, Ronaldo. Vamos estar juntos na próxima segunda-feira. Paz em todos os corações e até nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.